Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde iremos falar de todos os reis de Portugal de forma cronológica. E tendo nós terminado a nossa viagem no tempo onde pegámos numa lupa histórica e vislumbrámos todos os passos de Dom Afonso I de Portugal, desde a sua ascensão, passando pelas suas gloriosas conquistas, pelas suas diligências políticas, a formação de uma nação e acabando na sua morte. Hoje trazemos uma ponte entre o fundador de Portugal e a ascensão do seu filho Martinho. Sim, que meses após o seu nascimento se viria a chamar Sancho. Gostaria apenas de relembrar que, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir os episódios sobre a vida de Dom Afonso I, mais conhecido como Dom Afonso Henriques, onde falámos da sua vida em grande pormenor, podem fazê-lo através do nosso site kingsofhistory.buzzsprout.com ou através das plataformas de podcast habituais. Podem também consultar todos os links para as nossas redes sociais no nosso site. Passem por lá e deem um like. Não custa nada e vale muito. Bem, vamos então ao que interessa. Comecemos então pelos primeiros passos de Sancho. Nasce em Coimbra, no dia 11 de novembro, dia de São Martinho, daí o nome escolhido originalmente, no ano de 1154. E nos seus primeiros anos terá crescido num quase paraíso rural português. Supõe-se que terá possivelmente tido uma boa educação, dado que provavelmente sabia ler e até talvez conseguisse escrever. Sendo o quinto filho e segundo filho homem da união entre Dom Afonso I e Mafalda de Saboia, não havia inicialmente grandes expectativas relativamente ao futuro do jovem príncipe, mas tudo mudou quando o seu irmão mais velho, o Henrique, morre com a tenra idade de 8 anos em 1155. Este evento trágico atira para as costas de Sancho o gigantesco peso da herança de um reino recentemente formado pelo seu pai, que era considerado um grande herói e líder do seu povo. Reino este que tinha quase triplicado em tamanho desde a sua infância como condado. É contudo útil, antes de começarmos a dissecar a vida e os passos de quem virá a ser conhecido por Dom Sancho I, fazermos um zoom out e olhar para o que é que se estava a passar ao nosso redor pela Europa. Pois um dos problemas de quando estudamos a história na escola é olharmos e focarmos exclusivamente numa única personagem ou num sítio ou num país, como se estivéssemos numa ilha deserta no meio do mar. Portugal não evoluiu nem cresceu isolado de tudo e de todos. Há toda uma história a ser contada em muitas outras regiões e reinos circundantes e longínquos, que adicionam muito importante contexto e sabor, se assim podemos dizer, à época que estamos a falar. Na altura que Sancho nasceu, a Europa estava a atravessar profundas mudanças. O feudalismo, que tinha florescido depois da queda do Império Carolíngio, que aconteceu nos finais do século IX, estava a começar a enfraquecer, uma vez que os reis começavam a encontrar formas de centralizar o seu poder. Dom Afonso Henriques foi um dos primeiros e provavelmente o melhor exemplo, a par possivelmente de um tal Henrique II Plantageneta, rei de Inglaterra, e de algo a que os historiadores atuais chamam de Império Angevino. Vamos então começar uma viagem pela Europa, de oeste para leste, passando pelos reinos mais importantes e os episódios mais marcantes, não só do período em que Sancho viveu e reinou, mas também de alguns pontos marcantes durante a vida do seu pai. Vamos deixar a Península Ibérica para o último, uma vez que isto servirá como ponto de ligação à continuação da nossa narrativa. A Europa era já um continente maioritariamente cristianizado, com a exceção dos territórios muçulmanos na Península Ibérica e o reino pagão da Lituânia, que ainda florescia no leste e queria causar muitas dores de cabeça aos reis polacos e príncipes russos até o ano de 1387. E vamos começar em Inglaterra. À época do nascimento de Sancho, tinha acabado um período chamado Anarquia, durante o qual a dinastia normanda, iniciada no ano de 1066 e representada pelo rei Estevão, se defrontou com uma nova força, encabeçada pela imperatriz Matilde, mãe do já referido Henrique II da dinastia Plantageneta. Se viram ou leram os livros ou a série Os Pilares da Terra de Ken Follett, estes falam precisamente deste período. Em dezembro de 1154, tinha o nosso Sancho um mês e Henrique II subiu ao trono e a somar aos seus territórios de Inglaterra tinha também a Normandia, que ficava no noroeste de França, que tinham sido herança por parte da mãe.
Tinha também Anjou e Maine, também no noroeste francês, estes por herança do pai, e viria ainda a juntar Aquitânia no sudoeste francês, por causa do seu casamento, e ainda vários territórios em redor, ao seu património. Ou seja, em breve os ingleses controlariam mais território de França do que o próprio rei francês. A todo este território chamamos de Império Angevino, nome que vem de Anjou, o condado onde era originária a família paterna de Henrique II. Henrique II era o rei de Inglaterra e suzerano vassálico sobre os senhores irlandeses, e temporariamente sobre o rei da Escócia. Mas em França, apesar de todo o território que governava, continuava a ser tecnicamente vassalo do rei francês. Conseguimos perceber o que é que isto iria causar. O demasiado poderoso reino de Inglaterra não aceitaria de bom grado a humilhação de ter de prestar vassalagem ao reino de França. E estes últimos não conseguiam lidar bem com o facto de terem um vassalo tão poderoso, sempre pronto a ameaçar o seu poder real. E agora juntem isto numa panela de água a ferver, uma pitada de sal, umas ervas amargas e uns surtos de peste e temos a receita ideal para séculos em guerra. Mas por falar em França, Luís VII foi um dos primeiros reis capetos a redescobrir que havia mais França além de Paris e fez um esforço enorme para reafirmar a autoridade real àqueles condes e duques que se tinham habituado a viver demasiado tempo como reis. Antes dele era literalmente desaconselhável para os reis franceses saírem das imediações de Paris e deambular por um reino que era tecnicamente seu, mas que estavam maioritariamente nas mãos dos nobres, fossem eles duques, condes, barões, etc. Discute-se muito ainda hoje se em Portugal tivemos um verdadeiro feudalismo. É uma discussão na qual não nos queremos meter, mas se França for usada como modelo tradicional do que constitui o feudalismo por excelência, então não tivemos. Pois bem, Luís VII e o seu filho, Filipe Augusto, foram fulcrais para mudar irremediavelmente este estado das coisas. Contudo, Luís VII cometeu um grande erro ao pedir a anulação do seu casamento com Leonor da Aquitânia, herdeira de um ducado enorme no sudoeste da França, que logo a seguir casaria com o já referido Henrique II Plantageneta, que adicionou assim os seus territórios à coroa inglesa, como já referimos em cima. Isto haveria de trazer complicações enormes às relações entre ingleses e franceses durante séculos, e haveria de estar na origem da Guerra dos 100 Anos. O que importa agora referir é que Sancho viu, ao longo da sua vida, o auge deste chamado Império Angevino. Também viu o seu colapso. Um outro facto curioso, o famoso Robinho dos Bosques, a ter existido realmente, aqui para nós provavelmente não, deverá ter vivido durante o reinado de Sancho. Mas indo mais para o centro da Europa, a guerra entre o Sacro Império Romano-Germânico e o Papado continuava e ia aquecer ainda mais. Mas antes de mais, temos que fazer aqui um moderado parênteses para dar alguma informação contextual. O Sacro Império Romano-Germânico é um enorme bloco feudal na Europa Central, que engloba os territórios onde hoje se situam a Alemanha, Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, Chequia, Áustria, Suíça, Eslovénia e ainda partes dos atuais territórios da Polónia, França e Itália, cujas raízes estão no Império Carolíngio, que foi fundado no dia 25 de dezembro do ano de 800, com a coroação de Carlos Magno em Roma. Este foi anteriormente rei dos francos. Mas por que razão um império gigantesco deste calibre está colocado numa situação de confronto com o papado? A lógica por detrás das origens desta coroação imperial é demasiado complicada para um podcast desta natureza. Mas podemos tentar simplificar deste modo. O imperador era uma espécie de continuação dos líderes romanos da antiguidade e seu sucessor natural, ainda que mais de 300 anos depois. Isto porque, quando o Império Romano do Ocidente caiu, passou a existir apenas um imperador, o Imperador Romano do Oriente, ao qual, nem que fosse só em teoria, os reis bárbaros da Europa Ocidental deviam homenagem. Por exemplo, o rei Clovis dos francos recebeu do Imperador do Oriente o título de cônsul, quando venceu os visigodos e os expulsou da Gália. No ano de 800, depois de muitas décadas de relações tensas entre os papas de Roma e os imperadores romanos do Oriente, também conhecidos como bizantinos em Constantinopla, o Papa decidiu restituir a velha ideia de dois impérios e coroar um imperador para o Ocidente. Na altura parecia uma jogada de gênio. O Papa livrava-se do domínio de Constantinopla e criava um novo soberano, bem mais perto de casa, e que à partida seria mais fácil de controlar.
Mas as coisas não correram assim tão bem. Carlos Magno, no auge do seu poder, mereceu bem o cognome que lhe deram depois, Pai da Europa, dado que, olhando para o mapa, não existia nada fora do Ocidente cristão que não estivesse dentro do seu domínio, com exceção de uns reinos pequenos e confusos nas Ilhas Britânicas e de um tal reino das Astúrias, mais ao Ocidente. Agora, avançando até à época de Dom Afonso Henriques e o futuro rei Dom Sancho I, por causa de reclamarem o legado dos imperadores romanos do Ocidente, alguns sacro-imperadores iriam reclamar a supremacia sobre os reis e sobre os reinos, algo que não agradava muito ao papado. Mas apesar disso, os sacro-imperadores nunca iriam conseguir grandes resultados. Já os papas apoiavam a sua legitimidade no poder sacro. Mas afinal, quem era o descendente de São Pedro, a pedra que Jesus escolheu como base da sua igreja? No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isto é como quem diz: o Papa é, entre aspas, o sucessor de Pedro, o máximo representante da Igreja de Cristo na Terra. E por isso, o seu poder não se podia apoiar em nenhuma instituição política ou humana. Os imperadores dependiam da coroação papal para a sua legitimação. Os papas defendiam que não deviam o seu poder a ninguém, senão ao divino. Para os fãs que conhecem o aclamado videojogo Age of Empires 2, provavelmente recordam-se da campanha Barbarossa e irão entender melhor daquilo que falaremos a seguir. No trono do Sacro Império Romano-Germânico sentava-se desde 1155 uma personagem chamada Frederico Barbarruiva, ou Barbarossa em italiano. Era um homem determinado em dar um novo significado ao título imperial, que tinha sido enfraquecido pelos nobres do território e pelo Papa, na chamada controvérsia das investiduras. Resumidamente falando, o imperador considerava-se a cabeça da Igreja, tal como os Césares romanos tinham sido depois de Constantino. E deste modo achava-se no direito de interferir nos assuntos da Igreja, inclusive nomeando padres, bispos e até papas. Já os papas tinham começado esta controvérsia das investiduras batendo o pé ao poder civil, dizendo que nenhum rei, duque ou conde tem o poder de nomear bispos, padres, abades e muito menos papas. Tentando simplesmente manter a Igreja independente do poder civil, acabaram por expandir as suas ambições e declarar-se superiores ao imperador, e começaram a lutar por ver a sua autoridade suprema reconhecida por todos. Lembram-se quando o nosso Dom Afonso Henriques conseguiu finalmente a bula Manifestis Probatum, declarando Portugal como um reino? Podemos ver isto como mais uma forma de Papa Alexandre III mostrar ao Imperador Barbarossa quem é que de facto tem o poder. Eu crio novos reinos ao pequeno almoço. E tu, meu menino? Mas com isto conseguimos perceber porque é que este provavelmente demorou tanto a enviar esta bula. Se calhar estava um pouco ocupado com os problemas com o Imperador Frederico Barbarossa e os antipapas eleitos por ele. E este assunto só ficou resolvido com a chamada Paz de Constança, em julho de 1177, um par de anos antes da bula que elevou Portugal a reino. Isto teve sérias consequências em Itália, já que as cidades do norte, supostamente sob a autoridade do Sacro Império Romano-Germânico, aliaram-se ao Papa para conseguirem a sua própria autonomia. Este processo teve avanços e recuos e deu origem a guerras durante séculos entre os chamados guelfos e ghibelinos, mas teve como resultado final o estabelecimento de repúblicas e cidades-estado praticamente independentes, que seriam o berço do Renascimento. Mais à frente voltaremos a este ponto. Vamos então agora olhar para o norte da Europa. Os reinos escandinavos já estavam plenamente consolidados, dado que a era viking já tinha acabado. De acordo com a maioria dos estudiosos, esta acabou em 1066 com a Batalha de Stamford Bridge, em Inglaterra, onde o rei norueguês Harald Hardrada foi derrotado e morto quando a tentava conquistar. Eventualmente, o reino de Inglaterra iria cair neste mesmo ano para Guilherme, o Conquistador, William the Conqueror, como é mais conhecido, Duque da Normandia. Este evento foi o início de todos os conflitos e tensões que se viveram entre Inglaterra e França durante toda a Idade Média. Agora, os florescentes reinos da Dinamarca, Noruega e Suécia estavam cristianizados e perfeitamente integrados nas dinâmicas de poder europeias, estabelecendo contactos regulares com as Ilhas Britânicas, com França e, claro está, com os eternos vizinhos do Sacro Império Romano-Germânico. Devido às suas conquistas e colonizações, os nórdicos desfrutavam de um enorme raio de ação. Na Groenlândia,
Islândia, os rios da estepe russa, que apesar de conterem uma maioria de população eslava, iria ser onde mais tarde os nórdicos iriam fundar a Rússia, que incluía o Principado de Kiev, na atual Ucrânia. Tinham também os reinos normandos de Inglaterra. Normandos quer literalmente dizer homens do norte, dado que foram estes que se estabeleceram na região de Normandia, atual França. E ainda o reino normando da Sicília, que por esta altura incluía essencialmente a metade sul da rota italiana, mais as ilhas da Sicília e Malta. A sua veia de exploradores e guerreiros levou também à formação de grupos de soldados normandos, que combateram na Terra Santa, e ainda à formação da Guarda Varengue, uma guarda pessoal de elite estabelecida em 988 pelo imperador Basílio II do Império Bizantino, e que veio a servir todos os seguintes imperadores. Um dos nomes mais notáveis nesta guarda de topo foi o próprio Harald Hardrada, que nas suas viagens da Noruega até às margens do rio Dnieper terá sido aliciado por uma recompensa choruda que este cargo de certeza pagaria. Embora pareçam pormenores sem importância, estes têm impactos fortíssimos nos nossos dias. Por exemplo, tirando das suas próprias declarações, uma das motivações de Vladimir Putin invadir a Ucrânia prende-se com o facto de esta ter sido o berço da identidade russa unida, sendo esta a capital de um principado que, no seu auge, até à invasão mongol, abrangia grande parte da atual Ucrânia e integrava o núcleo dos territórios que hoje chamamos a Rússia Europeia. Moscovo ainda não tinha sido fundada, e a grande metrópole no norte era Novgorod, uma república mercante também fundada por nórdicos, que deviam vassalagem, ainda que às vezes só nominal, aos príncipes de Kiev. Mas mais para o oriente, dois reinos que tinham continuado até esta altura a ser pagãos e tinham inclusive dado grandes dores de cabeça aos territórios cristãos do Ocidente, estavam agora firmemente cristianizados e integrados numa Europa medieval. Estes são a Polónia e a Hungria. Isto tinha acontecido por volta da viragem do ano 1000. E ano 1000 é uma expressão que os historiadores usam para significar uma transição na civilização europeia, que passou da chamada Alta Idade Média, que antes chamavam-lhe de Idade das Trevas, para a plena Idade Média, um período muito mais próspero e muito mais desenvolvido. Não acreditam? Pensem só em universidades ou catedrais góticas, ambos produtos desta plena Idade Média, e que mostram o quão a Europa evoluiu a partir do ano 1000. Ainda mais para o Oriente, reinavam em Constantinopla os Comnenos, uma dinastia que conseguiu restaurar algum do prestígio e poder do antigo Império Romano do Oriente. De facto, os bizantinos tinham fechado o século XI com praticamente toda a Ásia Menor perdida, depois do descalabro que se seguiu à pesada derrota na Batalha de Manzikert, em 1071, frente aos turcos seljúcidas. Aliás, foi por causa desta perda enorme que o imperador bizantino Aleixo I pediu a ajuda ao Papa, o que originou as Cruzadas. Agora, cerca de 50 anos depois, grande parte do território perdido tinha sido reconquistado, e os turcos não tinham mais condições para apresentar uma ameaça efetiva. Acabariam por ser os cristãos católicos a condenar este império ao colapso. O que aconteceu ainda em vida do nosso Sancho, mas já veremos de lá chegar. Guardem só este evento na vossa memória. Quarta Cruzada do ano 1204. Já que falamos em cruzadas, vamos dar uma olhadela só aos territórios cristãos no Levante. O Levante é a zona do Médio Oriente, mais especificamente nos territórios atuais do Chipre, Israel, Jordânia, Líbano, Palestina e Síria, e também o Sudeste turco. Como se devem recordar no nosso episódio 4, quando Dom Afonso Henriques conquistou Lisboa, teve a ajuda dos cruzados que iam participar na Segunda Cruzada. Esta tinha sido lançada para retaliar contra os muçulmanos, que tinham conseguido destruir um dos 4 estados criados depois da Primeira Cruzada, o Condado de Edessa, situado no sul da atual Turquia e no norte de Síria. Ora, depois do falhanço desta cruzada, cujo único sucesso, como já referimos em episódios anteriores, tinha sido a conquista de Lisboa, os restantes estados cristãos levantinos continuavam estáveis, principalmente porque o mundo muçulmano continuava dividido. Mas isto não haveria de durar e, mais uma vez durante a vida de Sancho I, os territórios cristãos na Terra Santa haveriam de ser praticamente destruídos. Saladino foi o herói muçulmano que reconquistou Jerusalém, aquela cidade 3 vezes sagrada. Como resposta, o Papa proclamou a Terceira Cruzada e 3 dos mais poderosos reis europeus decidiram participar nela. O primeiro era Filipe Augusto de França,
O segundo, o imperador Frederico Barbarossa, do qual falámos há pouco, do Sacro Império, e ainda Ricardo Coração de Leão de Inglaterra, o filho e sucessor de Henrique II Plantageneta. O primeiro pouco tempo permaneceu no Levante, tendo voltado rapidamente para casa para aproveitar a ausência do rei inglês, Ricardo Coração de Leão, e começar a conspirar para lhe retirar território. O segundo, Frederico Barbarossa, o mais poderoso de todos, depois de uma exaustiva marcha através da Europa e Anatólia, morre afogado no rio Göksu, no sul da atual Turquia, e os seus homens dispersam, tendo poucos participado nos combates na Terra Santa. Este desenrolar de situações fez de Ricardo Coração de Leão o grande herói da cruzada. Este mesmo Ricardo, depois de passar anos a lutar contra o próprio pai, tornou-se o seu sucessor quando o seu pai morreu em 1189. Entre as primeiras coisas que ordenou estava a preparação de uma expedição para participar na Terceira Cruzada, entretanto anunciada pelo Papa. E entre as muitas medidas que implementou, destaca-se o chamado Dízimo de Saladino, através do qual impôs um imposto de 10% sobre toda a propriedade nos seus territórios, algo que, naturalmente, não o tornou muito popular para os pagantes. Dizia uma anedota na altura que pode muito bem ter sido verdade, que o rei até venderia Londres se tivesse encontrado um comprador para a cidade. Mas no final de muitos meses de campanha, várias batalhas, galhardetes, trocas de presentes e algumas peripécias que só isto daria um episódio inteiro, Ricardo desistiu da cruzada, tendo assinado com Saladino um acordo que garantia as cidades costeiras para os cristãos, mas deixava a maior parte do território e, mais importante que tudo, a cidade de Jerusalém, nas mãos dos muçulmanos. Esta época é retratada no também famoso videojogo Assassin's Creed 1. Esta terceira cruzada teve efeitos em Portugal e no reinado de Dom Sancho, como veremos. Basta fazerem uma visita a Silves no Algarve e verão isso mesmo. Indo agora mais para norte, o século XII assistiu à expansão da influência do Principado de Kiev sobre os territórios que compõem atualmente o núcleo da Rússia. Uma coisa que nos ajuda a perceber o mapa religioso da Europa atual é entendermos que a origem de católicos e ortodoxos está na divisão definitiva do Império Romano no ano 395. 2 impérios, com 2 imperadores e 2 capitais, haveriam de dar origem a 2 igrejas distintas. Enquanto a influência católica se expandiu pelo Ocidente, cristianizando povos como os eslavos ocidentais, os checos e polacos, cristianizando também húngaros, anglo-saxões e povos nórdicos, no Oriente, os ortodoxos expandiram a sua influência pelos restantes povos eslavos, Balcãs, Ucrânia, Rússia, búlgaros e entre outros. Por volta do ano 1000, os imigrantes nórdicos que se tinham estabelecido nas planícies orientais já se tinham misturado com a população eslava maioritária e tinham criado as fundações de vários territórios russos encabeçados por Kiev. Esta situação haveria de se manter até ao avanço dos mongóis na década de 1240. Por tudo isto que falámos até agora, o reinado de Dom Sancho I assistiu a mudanças importantíssimas em toda a Europa e no mundo em redor. Algumas delas haveriam de ser catastróficas, enquanto outras plantavam as sementes de coisas importantíssimas que aconteceriam no futuro. E chegamos ao fim do nosso episódio, onde vimos que a história vai muito além da Península Ibérica e que o que acontece para lá dos Pirineus tem uma influência tremenda no presente e no futuro dos reinos ibéricos. Não percam o próximo episódio, onde vamos viajar de volta para a Península Ibérica, para falar sobre o que se estava a passar na altura da transição de poder do novo reino cristão na Península Ibérica. Isso mesmo, Portugal. Até já e um beijo a todos.